Boa tarde, colegas internautas do Facebook, YouTuber, Twitter e alguns que me acompanham de seu WhatsApp. Aqui Marcos Valério Rocha em nossos encontros semanais. Essa semana vamos encerrar a nossa exposição sobre uma proposta de filosofia da religião no século XXI. Nós estamos centrados mais na religião cristã, que é de mais de nosso conhecimento, e a única que tem uma estrutura filosófica significativa por trás, são vários pensadores que são reconhecidos como filósofos, né? Dentro da tradição ocidental. Hoje é sábado, véspera de Pentecoste. Aqui em Lusiânia ontem foi um dos ápices da festa, que são chamada folia de rua, né? Muito popular. Teve um almoço para qualquer pessoa que entrasse, né? E de graça. Já há alguns anos é uma tradição esse almoço facultado a todos, né? E dentro da religião, principalmente a religião católica, né? O Pentecostes é o início da igreja, como estrutura e como vocação a ser universal, portanto católica. Católica vem do latim e que significa universal, porque a partir da descida do Espírito Santo veio aquelas línguas de fogo, né? Os apóstolos, os discípulos saíram e começaram a pregar, e cada um da multidão que estava em frente do cenáculo, onde estava reunido, ouvia a pregação na sua própria língua, né? E tem essa vocação de ser universal. Marca essa questão, a igreja também, a fundação da igreja, que vem assembleia, que se igreja é de eclésia do grego e significa assembleia, e, falando em cada um na sua língua, de novo essa vocação de ser universal. E daí também vem alguma reflexão filosófica que os dons do Espírito Santo apareceram sobre o símbolo de tochas de fogo, línguas de fogo, na cabeça de cada pessoa. E a cabeça significa a razão. Nós vemos refletindo, né? E nós pegamos uma reflexão em torno de um filósofo cristão católico, que é o Duns Scoto, ou João da Escócia, ou John Scoto, ou John Duns Scoto, um escocês, né, que ele fala dos primeiros princípios e faz uma análise bem dentro dessa questão racional. Quem quiser acompanhar, inscreva no nosso canal, lógico, e acione as notificações e procure os vídeos anteriores que vai ter. Nós falamos sobre Duns Scoto e que ele faz essa questão da racionalidade. Estamos refletindo também em torno de Deleuze e em torno da sua obra A Dobra, que ele enfoca Leibniz. Leibniz é um escritor que tem livros de espiritualidade,
que tem influências católicas, principalmente dos jesuítas, teria sido uma obra que ele enviou para orientação ou para ajudar, né, os jesuítas na sua pregação. Isso lá em plena Idade Média. Ele é um filósofo versado em matemática, versado acompanhava a evolução da ciência, da anatomia. Descobriu-se a questão da circulação do sangue, da medicina, dos órgãos, né? E ele faz uma reflexão também em torno dessa racionalidade, mas fala da questão da racionalidade como uma busca de elevação do humano. Depois passaria por uma mônada, que é uma substância intermediária entre o corpo humano e uma racionalidade superior, através que comunicaria com as almas e tem aí, a partir das almas, a visão da eternidade e do eterno. Mais ou menos esse esquema. E que continua sendo muito atual essa questão. A racionalidade é uma marca do homem e, embora ele faz uma crítica do mecanicismo, homens et machine, né, de Descartes, e que então ele procura Leibniz recuperar esse lado espiritual que se destaca, né, dentro do corpo, e que lhe dá ao homem a razão. Embora essa é uma característica do homem, o homem é um animal racional. A ciência hoje procura evoluir mais nessa questão de homus et machine, né, de Descartes, e fala já abrangendo essa questão da racionalidade como algo que é inerente a todos os seres, e todos os seres evoluem para chegar a essa racionalidade. O homem conseguiu, mas foi um produto da evolução, não foi algo de uma elevação, um ser superior. Há uma discussão em que Leibniz encabeça uma outra posição, né? E Deleuze, na obra dele, ele puxa um pouco para esse outro lado, né? Mas reconhece um lado maior, né, nas mônadas, e um lado de certo espiritualismo do homem. Espiritualismo não, de espiritualidade. Espiritualismo de espiritualidade, mas é mais esse um lado de espiritualidade do homem, mas é focado no seu próprio corpo. Não tem essa questão da ascensão e ascensão e de um andar superior. As religiões já seriam outra, que a visão de mônada de Leibniz, não uma visão só na questão humana. A mônada é algo presente na natureza e pode ser um amontoado. Segundo não Leibniz, nós não chegamos a ver ele colocar nesse sentido, né? Mas segundo Deleuze, na obra A Dobra, né, aí pode ser um bairro, um amontoado de pessoas aqui, né? E poderia também, ele não fala isso, mas poderia ser também a igreja, como uma entidade substancial que faz ligar a parte material com a parte imaterial ou espiritual, né, vamos dizer assim. Então aqui nós estamos vendo essa discussão, e todas as religiões
tem esse lado com uma ligação com a imaterialidade, é a característica das religiões. Hoje nós estamos vendo essa vinda, os apóstolos voltam de novo. Eles falam em línguas, essa tendência a ser universal, e essa tendência, segundo o Apocalipse, né, no capítulo 21, versículos de 10 a 11, e principalmente versículo 22, né, 10 a 11 falando, aí no final dos tempos, quando vier a Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém não haverá templo. Isso quer dizer que não haverá religiões, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro sempre ali presentes são o seu templo. Então Deus aí tem uma outra parte, agora não sei se é João todo, fala que Deus será tudo em todos. Isso também, já no Evangelho, já tem uma passagem de próprio João. João escreveu, o apóstolo São João escreveu o Apocalipse. No Evangelho, no capítulo 10, em que ele fala do bom pastor, né? Ele fala, existem outras ovelhas de outros apriscos, elas conhecem o meu nome e no final haverá um só rebanho e um só pastor. Isso no João, capítulo 10, versículos 14 a 16. Assim, nós vemos essa questão da fundação da igreja ontem, na festa da folia, né? Aqui na região de Lusiânia é o ápice da festa, né? Saem as bandeiras nas ruas, em qualquer lugar, né, dando essa ideia de universalidade, né? E na liturgia católica temos também a passagem do Evangelho de São João, capítulo 21, 15 a 10, em que Cristo, né, encontra com Pedro, e fala se Pedro o ama 3 vezes, e depois ele fala, Pedro responde, sim, eu te amo, ele fala, apacenta minhas ovelhas, que dá essa ideia da Igreja Católica, que é a única que tem essa perspectiva de uma sucessão apostólica a partir de Pedro, declaradamente, né? E até hoje tem um Papa que é o sucessor de Pedro aqui. O padre apacenta minhas ovelhas. Em outra passagem, em Mateus, ele fala aquela famosa passagem, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, aqui são essas reflexões. Vamos ver o encerramento, vamos ver uma visão sobre a estrutura da igreja, uma visão crítica, elucidativa sobre as divisões e as várias fases que a igreja teve aqui na América Latina, o lugar onde que se tem mais adeptos atualmente do catolicismo, né? Mas dá para uma visão da igreja em geral e principalmente cristã, né? E vamos continuar uma reflexão filosófica lendo textos de Leibniz, da sua Teodiceia, um texto em que ele vai enfocar essa questão e fazer reflexões em torno da Teodiceia. Sempre cita os concílios da igreja, os filósofos da igreja. Nós vamos ver uma reflexão em torno da constituição da razão humana, né, e da questão fundamental da religião cristã, né, que é essa perspectiva de superação total que sempre tem, que vai ser a nova Jerusalém, em que Deus enxugará todo pranto, não haverá mais morte. Ela reverbera alguma coisa dos profetas, né, mais aprofunda,
E Leibniz vai discutir algumas questões interessantes sobre esse lado e ver essa questão. E a igreja também fala na profissão de fé a ressurreição da carne. Então a importância da questão da carne, né? Do corpo em si. E daí Leibniz ter colocado essa questão da mônada. Então é isso que nós vamos agora encerrar sobre a filosofia da religião e a perspectiva que no final não haverá mais uma religião, um templo para se ir, porque todos estarão livres e Deus estará presente em tudo. Boa tarde.